Fala galerinha, bem, Rui aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre indulgências. Na verdade eu pensei em ler aqui um manual de indulgências. É um manual atual que está em vigor hoje em dia. Eu tentei procurar alguns manuais antigos, mas eu não achei. Eu não pesquisei muito também, né? Eu achei que ia ser fácil. Aí eu pesquisei e não achei. Mas de qualquer forma o que está valendo é esse, né? Embora alguns digam... Bom, isso aí vai ficar para depois, mas... As questões das indulgências é uma questão que foi bastante polêmica, né, com o protestantismo e tudo, mas eu não vou discutir aqui a... Eu vou assumir que você já sabe que o protestantismo está errado e não vou tentar defender também o ponto de vista católico, assim, porque também não é esse o interesse agora. Primeiro eu estou pensando em lucrar as indulgências, embora seja interessante, claro, saber defender esse ponto, né? Mas e a gente vai ver também que ela faz bastante sentido, né? O que, pelo menos só da gente saber o que é, já dá pra. Se às vezes a gente ouviu alguma coisa falando mal de indulgência, só da gente ver o que a igreja fala já dá uma esclarecida, né? Então começar aqui, normas sobre as indulgências. Qualquer coisa eu linko esse PDF na descrição se você quiser. Mas indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto em certas e determinadas condições, alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadores da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro da satisfação de Cristo dos santos. Então, basicamente é o seguinte: você cometeu um pecado, tanto venial quanto mortal, e você indo na missa, né? E no caso do pecado mortal, você fazendo a confissão, você tem a culpa do pecado removida, mas não o. Desculpa aí. A pena temporal, você não. Você ainda não. ah, Você ainda não tá. Você está perdoado da culpa, mas não da pena temporal. Entende? Eu li algumas pessoas falando que é como se você ainda está apegado ao pecado, né? Apesar de perdoado, você ainda tem um apego aí, num certo sentido, você ainda está ligado às coisas materiais, então você precisa de uma purificação, por assim dizer. E eu vi um padre falando que é como se fosse assim, por exemplo, se você quebra uma coisa de uma pessoa, né? Por exemplo, e você fala, olha, desculpa, você pede desculpa, né? A pessoa te perdoa, só que você tem que pagar pela coisa que você quebrou, entende? Então seria isso, quando você vai no confessionário e se confessa, Deus te perdoa, né, do seu pecado. Também vale pro venial também, mas eu estou usando o pecado mortal porque é o exemplo mais grave, né? Deus te perdoa, mas você tem que pagar ainda, você tem que, pelo que você fez, entende? O perdão que você pede no confessionário é só para que é só realmente Deus te perdoe. Mas você ainda não compensou pelo mal que você fez, entende? Então são duas explicações um pouquinho diferentes, mas em alguns aspectos, né? Essa última de você pagar pelo que fez tem mais a ver com o que está aqui, né? Se você pensar, porque ele fala é a pena temporal devido aos pecados, mas os pecados que já foram perdoados, porque se não perdoa o pecado, primeiro você tem que ter o perdão dos pecados, né? Então vamos lá. A indulgência parcial ou plenária conforme liberta parcial ou em parte ou no todo da pena temporal dos pecados. Então, quer dizer, quando você tem essa libertação da pena, beleza, parcial é porque é uma parte, né? E plenário tem a ver com pleno, completo, né? Inteiro. Então, a indulgência plenária livrou tudo. A indulgência parcial é só em parte. Aí, antigamente, se vocês podem encontrar ainda alguns livros devocionários antigos, escrito assim, 300 dias, 7 anos, né, para certas orações, né, práticas, que muitas, na verdade, acho que foram, na época ali desses tempos modernos aí, do concílio e tal, eles quiseram dar uma diminuída nas obras que davam indulgências, né, então teve bastante coisa que já não tem mais indulgência, né, é bom sempre conferir, né. Mas eles tinham então assim, sei lá, uma que eu lembro é que se você faz o sinal da cruz, é 100 dias. Isso eu tinha lido num negócio antigo, 50 dias, e se você se benzer com água benta é mais 50 dias, uma coisa assim. E esses 50 dias seria assim, 50 dias de penitência que você faz aqui na terra, mas a gente não sabe o quanto que isso significa em tempo de purgatório. Eu não sei se eu falei isso, mas essa pena, se você não cumpre na terra, assim, se o seu pecado não é perdoado, você vai para o inferno.
Se o pecado é perdoado, mas você não cumpriu ainda a pena, que geralmente é o caso, imagino eu, né? Você vai para o purgatório, aí você fica um certo tempo, entre aspas, lá, sabe? É que tempo talvez não se aplique direito, é uma questão teológica complicada, mas o que você não paga por essa pena temporal aqui na Terra, você paga no purgatório. Mas a gente não sabe o que significa esse tempo de purgatório, assim, tipo, a gente sabe que, por exemplo, a igreja concede pra gente uma certa indulgência que vale, por exemplo, por 100 dias, mas 100 dias de penitência aqui na Terra. O que significa esses 100 dias para quem tá para uma alma do purgatório, entende? A gente não sabe isso. Por quê? Porque Deus não quis revelar. E até é bom em certo sentido, né? A gente não ficar fazendo continha disso, né? Então, o terceiro, ninguém pode lucrar indulgências a favor de pessoas vivas, mas qualquer fiel, a quatro agora, pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos com sufrágio. Então, vários santos, quase sempre você vê eles falando de oferecer os sacrifícios pelas almas do purgatório, né? E porque são uma parte da igreja, né? Então, e as almas do purgatório não podem fazer nada por elas mesmas, entende? A gente pode vir aqui e conseguir a princípio, até uma indulgência plenária por dia. Dá pra você conseguir. E eles têm que ficar lá, que não imagina, se o cara tem sei lá quanto tempo de purgatório, pode ser, sei lá, tipo anos, por assim dizer, né? É que a gente não sabe o quanto que é, né? Mas pode ser um tempo enorme e é um sofrimento muito grande. Alguns falam que é pior do que o inferno, outros falam que, na verdade, assim, a alma tá num estado, ela está feliz porque ela vai encontrar com Deus, mas tem um sofrimento, então tem divergências ali, mas é um período de purificação, de um sofrimento, né? De pagar por algo que você fez de errado, certo? Então, e a gente, tipo, pode vir aqui ganhar um monte de indulgência, enquanto as almas do purgatório tem que ficar lá, tipo, sofrendo, sabe? E pra gente é de boa, assim, num certo sentido, sabe? Lógico, você tem que ter um arrependimento, tudo, mas, quer dizer, é muito melhor a nossa situação em termos de ganhar indulgências do que as deles. Embora eles já estejam salvos e a gente não, né? Tem isso. Então, o fiel que ao menos com o coração contrito faz uma obra enriquecedora de indulgência parcial, com auxílio da igreja, alcança o perdão da pena temporal, valor, beleza. Eu não sei o que significa, assim, ele está falando que alcança o perdão em valor correspondente que ele próprio já ganha com a sua ação. Tá, então, tipo, além da ação você ganha a indulgência, acho que é isso que está falando. A divisão, tá, isso aqui é porque as indulgências, elas variavam em pessoais, reais e locais, que às vezes, assim, tem uma indulgência que acho que era assim, em tal local tem tal coisa, então chamava de indulgência local. Então eles pararam de usar esse nome. Então, só quem pode conceder as indulgências é o Romano Pontífice, o Papa, ou a quem ele dá esse poder, né? A Cúria Romana, então aqui algumas questões de legislação da igreja, quem que pode oferecer as indulgências, né? Os bispos equiparados pelo direito, tá bom. Metropolitas, os patriarcas, o cardeal. Tá aqui falando todos os livros, opúsculos e folhetos em que contém concessões de indulgências não se editem sem licença do ordinário ou hierarca local, porque tinha muito livro que, olha, se você rezar a oração que está nesse livrinho aqui, você ganha indulgências, né? Então, só que você tem que ir, quem tem autoridade para fazer isso é o Papa e quem ele permite, né? Então, você tem que pedir pro cara, pro membro do clero ali, que é responsável, né? Provavelmente o seu bispo. Então, algo importante também. Requer-se licença expressa para imprimir em qualquer língua, coleção autêntica. Tá, também é questão de sair imprimindo quais são as obras que dão indulgências. Isso aqui eu tirei do Vaticano, então, tipo, tá ok. Os que impetram do sumo pontífice concessão de indulgência a todos os fiéis, sob pena de unidade da graça. Desculpa ficar subindo e descendo o tempo todo, é mania minha. Eu fico assim, lendo e subindo e descendo, acho que como é que fala? Dumer, Ansieso, sei lá, umas coisas assim. Tá. Os que impetram do sumo pontífice concessões de indulgências para todos os fiéis são obrigados, sob a pena de nulidade de graça, a mandar exemplares autênticos. Então, todos os que impetram ao sumo pontífice concessões de indulgências
para todos os fiéis. Eu acho que isso tem a ver. Mandar exemplares autênticos das mesmas da Sagrada Penitenciária. Não sei, mas isso parece que é coisa também de quem vai dar indulgência para um certo ato, né? Tipo, tal coisa vai ter indulgência agora. E qual é? Tá, então a indulgência anexa a alguma festa estende-se como transferida para o dia em que tal festa ou solenidade externa legitimamente se transfere. Eu acho que isso é porque tem festas que têm indulgências, né? E aqui no Brasil a gente tem muito isso de, sei lá, festa de São Pedro e São Paulo e joga pro domingo que vem depois, sabe? Porque como a gente não vai obrigar o Estado a fazer um feriado no dia em que tem que ser a festa, né? E se for mandar o dia de preceito num dia em que não é feriado ou não é domingo, né? Muita gente não vai. Então a igreja joga pro domingo. Mas críticas à parte, né? Mas é lícito você ganhar indulgência nesse dia, nesse domingo, né? Depois eu não lembro, mas tem várias festas que são assim. Volta e meia você tá um dia assim no vendo ali sites católicos, né? Fala, hoje é o dia de não sei o que, que no Brasil a gente joga por domingo, né? Então isso é bem comum. Para ganhar indulgência anexa a um dia, se é exigida a visita à igreja ou oratório, este pode se fazer desde o meio-dia precedente até a meia-noite do dia determinado. Interessante. Vou ler de novo. Para ganhar a indulgência anexa a algum dia, por exemplo, finados, depois a gente vai ver todos, né? Se é exigida a visita à igreja ou oratório, esta pode-se fazer desde o meio-dia precedente até a meia-noite do dia determinado. Esses oratórios são oratórios públicos, tá? Não adianta você, pelo que eu entendi, não adianta você fazer um oratório em casa e aí você pode ganhar indulgência em casa, tá? Não é assim. O fiel cristão que usa objetos de piedade, crucifixo, cruz, rosário, escapulário, medalha, devidamente abençoados por qualquer sacerdote ou diácono, ganha indulgência parcial. Se os mesmos objetos forem bentos pelo sumo pontífice ou por qualquer bispo, o fiel pode usá-los com piedade para alcançar até a indulgência plenária na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, se acrescentar alguma fórmula legítima de profissão de fé. Então você fica de olho quando seu bispo estiver por aí, você corre com a sua medalha, né, seu crucifixo assim, ou seu bispo abençoa aí rapidão, né? E aí você ganha essa indulgência plenária na festa de São Pedro e São Paulo, os apóstolos Pedro e Paulo. São os pilares da igreja, né? A indulgência anexa à visita à igreja não cessa se o edifício se arruine completamente e seja reconstruído dentro de 50 anos. Tá, isso aqui é se tem uma indulgência para quem visitar tal igreja. Os negócios assim. Tipo, a igreja tal, no dia tal tem uma indulgência. Mas não. Eu acho que é isso, né? Se a igreja for quase no mesmo lugar e com o mesmo título, ainda está valendo. A indulgência anexa ao uso de objetos de piedade só cessa quando o mesmo objeto acabe inteiramente ou seja vendido. Parágrafo 1. Para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve estar batizado. Tá? Então você tem que estar batizado, senão você não está na igreja, entendeu? Seus pecados nem foram perdoados. E encontrar-se em estado de graça. Não pode estar excomungado e encontrar-se em estado de graça, pelo menos no fim das obras prescritas. Então, quer dizer, se você entender, você tem que, por exemplo, se tem uma obra que é várias vezes, né? Eu não lembro se é alguma assim, mas por exemplo, você tem que fazer tal coisa por 3 dias. Então, se no segundo dia você tiver em estado de graça, eu acho que seja isso. Mas uma coisa interessante é que assim, o batismo, teoricamente, ele te limpa dos pecados, né? Porque é que geralmente muita gente é batizado criança, né? Tem esse costume, mas se você é batizado, tá? Talvez esteja errado, tá? Então não confiem muito nisso. Mas se você é batizado adulto, todos os pecados que você cometeu como adulto são perdoados. Mas eu não sei se ele é perdoado, mas não sei se a pena temporal é livrada. Eu sei que a culpa sim, mas então não sei, porque também, por que isso é importante? Porque beleza, se você se batizou como adulto, porque você não tem muito para que procurar uma indulgência plenária, né? Porque você acabou de se batizar e se o batizado tira todas as penas temporais, né? Você vai ter uma indulgência plenária e não vai ganhar nada. E é muito melhor você doar essa pena como sufrágio para as almas do purgatório. Porque também só precisa de uma, assim, uma no final da vida ali, né? Eu acho que você ganhar uma indulgência plenária e depois fizer merda o resto da vida inteira, não adianta, né? Mas o fiel deve também ter a intenção, ao menos geral, de ganhar indulgência e cumprir as ações prescritas no tempo determinado, tá bom. A indulgência plenária só se ganha uma vez ao dia.
Contudo, fiel em artigo de morte pode ganhá-la mesmo que já tenha conseguido nesse dia, né? Porque você está quase morrendo, aí tem a, a pena, redução ao fim da pena temporal, né? A indulgência, porque se eu não me engano, meu Deus, como é que fala? O sacramento lá do, porra, esse seu nome de sacramento é sacanagem, né? Mas a unção dos enfermos, se eu não me engano, te dá uma indulgência plenária, porque você já está partindo dessa para a próxima, né? Então você já ganha indulgência plenária. Se você fizer o sacramento direitinho tudo. A obra prescrita para alcançar a indulgência plenária, anexa à igreja oratório, é a visita aos mesmos. Neles se recitam a oração dominical e os símbolos dos apóstolos. Então a oração dominical é o Pai Nosso e o creio o símbolo é o creio, isso. Isso para a obra prescrita para alcançar a indulgência plenária, anexa à igreja ou oratório. A não ser em caso especial que se marque outra coisa, beleza. Para lucrar a indulgência plenária, além da repulsa de todo afeto a qualquer pecado venial, requer-se a execução da obra enriquecida da indulgência e o cumprimento das 3 condições seguintes: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração das intenções do Sumo Pontífice. Algum tempo atrás eu vi um canal de Telegram católico, eu acho que ele postou alguma coisa no Catecismo de São Pio X, falando que essas intenções do Sumo Pontífice, primeiro que só precisa ser um Pai Nosso e uma Ave Maria, não sei se você vai falar depois. Para a oração do Papa é um Pai Nosso e uma Ave Maria. E as intenções do Papa não são tipo intenções que o Papa fala no dia, né? Porque às vezes tipo, o Papa chega e fala: olha, esse mês a gente vai rezar pelos velhinhos. Mas as intenções do Sumo Pontífice são orações que são ligadas ao ofício do Papa. Então é heresias, é unidade da igreja, umas coisas assim. Depois eu posso procurar para vocês. Mas você não precisa saber elas de cabeça. É só você falar que você ter ali no seu coração que é pelas intenções do Sumo Pontífice, do nosso Papa. Então, com uma só confissão pode-se ganhar várias indulgências, mas com uma só comunhão e uma só oração, quer dizer, um Pai Nosso e uma Ave Maria, alcança-se uma só indulgência plenária. A questão é que, por exemplo, você tem que estar em estado de graça. Se você está em estado de graça, você já confessou. E aí então essa confissão já vale, porque tipo, aí não teria diferença entre você estar em estado de graça, entendeu? Tipo, já estou em estado de graça, eu já confessei, então eu preciso de uma outra confissão. Tem um vídeo meio antigo do Padre Paulo Ricardo que ele dá a entender ali, no caso da semana de de finados, que também precisaria de uma confissão a mais, assim, por assim dizer. Mas se uma confissão é por várias indulgências, quer dizer, então qual o limite, né? Então não, isso é um negócio que ficou meio estranho aqui, tá? Se você quiser, olhe ali a descrição do vídeo, porque conforme eu for aprendendo mais, eu vou colocar ali na descrição, nos comentários. Então, fica a dica aí. As 3 condições podem cumprir-se em vários dias, antes ou depois da execução da obra prescrita. Convém, contudo, que tal comunhão e tal oração se pratiquem no próprio dia da obra prescrita. Beleza? Então, acho que bastante explicativo. A comunhão pode ser em vários dias, antes ou depois, mas de preferência a comunhão e a oração no dia da obra. A obra é a coisa em si que você faz, tá? Não sei se vocês estão tão familiarizados com isso, mas assim, indulgência plenária para quem rezar o terço numa igreja, entendeu? Isso acho que é uma das coisas que te dá indulgência plenária. Então essa é a obra, você se confessa, comunga, faz a obra, comunga, reza a oração pelas intenções do Papa, né? Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se falta a devida disposição ou se a obra prescrita e as 3 condições não foram satisfeitas, a indulgência será só parcial. Beleza. Salvo que se prescreve, blá blá. Tá. Tem os impedidos, então assim, é um negócio assim, se você é mudo, você pode tipo só ir acompanhando mentalmente a oração, ou você tipo pega num papel e vai lendo assim na sua mente, sabe? Mas se você acompanhar direitinho só mentalmente, também vale, apesar de você não rezá-la. Você não rezar, você tá rezando, mas você não falá-la, né? Ela não sair assim da sua língua. Só na intenção ali, rezando junto na sua mente, tá valendo. Condição de rezar nas intenções do Sumo Pontífice se cumpre ao recitar nessas intenções
um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas podem os fiéis acrescentar outras. Beleza, acho que a gente já falou disso. Com a obra, a cuja execução se está obrigado por lei ou preceito, não se podem ganhar indulgências plenárias, a não ser que em sua concessão, tá. Então, em geral, tipo, a indulgência é para você, tipo, ir na missa no domingo, mas você já tem que ir na missa no domingo, né? Então, sei lá, imagino que nesse caso, se forem 2 missas, talvez valha, mas ele não diz isso. Vou só ler de novo para a gente ter certeza. Com a obra, cuja execução se está obrigada por lei ou preceito, não se podem ganhar indulgências, a não ser que em sua concessão se diga expressamente o contrário. Contudo, quem executar a obra que é penitência sacramental e é por acaso indulgenciada, pode ao mesmo tempo satisfazer a penitência e ganhar indulgência. Penitência sacramental. Penitência sacramental, se eu não me engano, posso olhar depois para vocês, mas será que não é penitência da confissão? É que o padre já depois? Não sei. Tem um índice 16 aqui? Tá, norma 11, Mas beleza. A indulgência anexa a alguma oração pode ganhar-se em qualquer língua em que se recite, desde que a tradução seja fiel. Beleza. Português não tem muito problema nisso, é uma língua bem antiga, já comum, né? Se a gente falasse uma língua que é tipo só 1000 pessoas no mundo, aí isso seria complicado, né? Para a questão de indulgências, é suficiente rezar a oração alternadamente com um companheiro ou segui-la comumente enquanto o outro a recita. Esse alternadamente, não sei se é tipo, ele fala e eu repito, ou se eu falo uma parte e ele outra, mas de qualquer forma, se o outro recitando e você só acompanhando vale, né? Então, tipo, uma parte está rezando, a outra está só acompanhando, então acho que vale também. Os confessores podem comutar a obra prescrita ou as condições em favor dos que estão legitimamente impedidos ou impossibilitados de cumprir por si mesmos. Então, papel dos ordinários hierarcas podem considerar os fiéis que são súditos ao direito, beleza. Tá, então, para quem não consegue fazer confissão ou comunhão, você pode pedir ali pros ordinários, ou aqui tá como hierarcas locais, mas que seja hierarcas locais, né? Tanto surdos quanto os mudos podem ganhar indulgências anexas a orações públicas, rezando junto com os outros fiéis no mesmo lugar, elevarem a mente a Deus com sentimentos piedosos, e tratando-se de orações em particular, é suficiente que as lembre com a mente ou percorram somente com os olhos. Então, impedidos acho que é outra coisa, né? Mas tá, deve ser outras condições também, né? Aí ele tem umas concessões mais gerais, que é uma coisa nova. Eu vi um padre falando, tipo, meio que falando mal disso, porque... Não, padre não, desculpa, era um comentarista, já faz um tempo isso, mas... porque ia falar assim, concede indulgência parcial ao fiel que, no cumprimento de seus deveres e na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, mesmo só em pensamento. É tipo, é ok, é um negócio beleza, assim. Essa é a primeira, depois a segunda. Concede indulgência parcial ao fiel que, levado pelo espírito de fé, com o coração misericordioso, dispõe de si próprio e de seus bens no serviço dos irmãos que sofrem falta. Dispõe de si próprio e de seus bens no serviço de irmãos que sofrem com falta do necessário. Beleza. Então, se ajudar a galera, pessoas que estão passando necessidade, né? Você ajudarem a oferecer isso a Deus, você ganha uma indulgência parcial. Concede-se indulgência parcial ao fiel que se abstém de coisa lícita e agradável em espírito de espontâneo de penitência. É uma coisa que sempre foi assim valorizada, né? Um sacrifício, né? Uma penitência, né? Quer dizer. Aí ele põe várias citações bíblicas, né? Beleza. Vamos lá. As 3 concessões dos números 1 e 3, que a gente acabou de ler, acrescentam-se poucas outras que, por atenção às traduções, tá. Ele assinala algumas orações como mais interessantes, assim, mais dignas de veneração por sua inspiração divina ou antiguidade e do uso mais universal. Então, o creio das profundezas, não conheço, Magnificat, famoso, a vossa proteção, salve rainha, inspirai, ó Deus, e nós vos damos graças. Então, olha só, todas essas orações, que são orações, tipo, como normais, você já ganha uma indulgência plenária, tá? Então, o creio, que todo mundo conhece, que é mais salve rainha, né? Eu vou dar uma passada rápida depois, mas eu queria focar nas indulgências plenárias.
Essas durações, se bem se consideram, já estão incluídas na concessão mais geral. Quando o cristão as recita em contexto de vida, beleza. Então, misturando aqui com aquela primeira concessão que a gente viu ali. Mas aprova, entretanto, assinalar cada uma delas como enriquecidas de indulgência, tanto para tirar qualquer dúvida como para mostrar seu valor. Cada uma das obras abaixo descritas são indulgenciadas. A concessão de indulgência parcial às vezes se expressa claramente. As mais das vezes, tá. Às vezes até escrito só indulgência parcial, beleza. A concessão... Tá, aqui tá dizendo assim, como que tá escrito, né, para você entender o documento. Se obra enriquecida com indulgência, se pode dividir ajustadamente. Tá. Se obra enriquecida com indulgência plenária se pode dividir ajustadamente em partes, como o Rosário de Nossa Senhora em dezenas, quem por motivo razoável não terminou a obra por inteiro, pode ganhar indulgência parcial pela parte que fez. Beleza, vamos lá. São dignas de especial menção as concessões que se referem às obras pelas quais o fiel executando alguma delas pode ganhar indulgência plenária em cada dia do ano. Beleza, tem algumas que são para cada... não, desculpa. Então, tem obras que é para, tipo, que dá indulgência plenária cada dia do ano, né? Então, a adoração ao Santíssimo por pelo menos meia hora. Imagino que ele não precisa estar exposto, né? Pelo menos eu entendi que isso, adorar o Santíssimo, se é o Santíssimo e você está adorando, é a adoração ao Santíssimo, né? Então, que eu saiba, não precisa estar exposto. Mas isso é algo interessante, eu não encontrei nada a respeito falando nem que precisa, nem que não precisa. Então, leitura espiritual da Sagrada Escritura por pelo menos meia hora. Eu vou colocar um vídeo, link na descrição de um vídeo que explica melhorzinho o que é a leitura espiritual, que é a Lectio Divina, né? O piedoso exercício da Via Sacra, recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, no oratório, ou na família, ou na comunidade religiosa, ou em piedosa associação. Então ele está em ordem alfabética, né? Beleza, vamos lá. Finalmente chegou a hora. Então, vamos lá. Então, algumas orações. Inspirai a Deus. Eu queria fazer assim, botar aqui plenária, pra gente sair correndo assim só nas plenárias, né? Mas, então, ó, o ato de fé, você ganha indulgência parcial. O ato de fé, esperança, caridade. O ato de contrição, você ganha indulgência parcial. Então, a adoração ao Santíssimo concede indulgência parcial ao fiel que visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Se fizer por meia hora pelo menos, a indulgência será plenária, beleza? Então, tem uma oração que é o Deus verdadeiro. Visita as basílicas patriarcais de Roma. Concede indulgência plenária ao fiel que visitar com devoção uma das 4 basílicas parciais de Roma. E aí recitar o Pai Nosso e o Creio. Então, se vocês estiverem indo aí em Roma, né? Se vocês estiverem em Roma vendo esse vídeo, aproveite. Se vocês estiverem indo para Roma, né? Aproveite. Bênção papal. Ganha indulgência plenária o fiel que recebe com piedade e devoção a bênção dada pelo subpontífice a Roma e ao mundo, ou dada pelo bispo aos fiéis confiados ao seu cuidado, conforme a norma 10 do parágrafo 2 deste manual, ainda que a bênção se receba por rádio ou por televisão. Então, quando o Papa... Eu acho que essa bênção do Papa a Roma e ao mundo é a que eles chamam de Urbi et Orbi, né? Que é literalmente Urbi, que é a cidade de Roma, e Orbi, que é o mundo, né? Que geralmente o Papa dá a bênção para quem tá lá, né? E quando essa bênção é para todo mundo, assim. Então, beleza, bênção papal. Visita ao cemitério. Essa é bem interessante. Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito, quer dizer, acho que você não precisa falar, né? Pelos defuntos, concede-se indulgência aplicável somente às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária cada dia, de 1 a 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Então, só que nesse caso você tem que fazer uma comunhão para cada dia, né? E rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria cada dia. Mas você tem esses 8 dias. Motivo pelo qual tinha que acabar com os outros feriados. Tipo, agora tem feriado das religiões de matriz africana. Não, essa semana inteira tem que ser feriado para você ganhar um monte de indulgência plenária para as almas do purgatório. Entendeu? Tipo, e pau no cu do Estado laico. Beleza? Então, indulgência plenária ao fiel que na sexta-feira da paixão e morte do Senhor
toma parte piedosamente na adoração da cruz da solene ação litúrgica. Beleza? Então, Páscoa, temos aí uma indulgência plenária para lucrar na sexta-feira da Paixão. Então, tem essa oração que é o Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus. Não vou ler aqui, mas concede indulgência plenária nas sextas-feiras da Quaresma ao fiel que recitar piedosamente esta oração diante de uma imagem de Jesus crucificado, depois da comunhão, e indulgência parcial no outro dia do ano. Então, mas aqui a questão é o seguinte: se você... Bom, depois da comunhão, então acho que você não precisa de uma outra comunhão, né? Imagino que seja isso, né? Senão seria, sei lá, acho que já tá valendo, né? Mas concede-se indulgência plenária ao fiel que participar com devoção do solene rito que costuma encerrar o congresso eucarístico. Não sei o que é, mas... Concede indulgência plenária ao fiel que faz os exercícios espirituais ao menos por 3 dias. Eu tinha aqui uma edição do livro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, mas assim, pelo que eu estava lendo no começo, você tem que, tipo, é para um sacerdote dar os exercícios para você, entendeu? Tanto que tem uma coisa que, tipo, se os exercícios ficarem muito pesados, porque tem uma continuidade, assim, tipo, primeiro dia a pessoa vai meditar tal coisa, depois isso, né, depois isso, e se os exercícios forem ficando muito pesados, ele diminui, sabe? Então, o correto é um sacerdote aplicar esses exercícios para você. Não sei se isso serve para todos os exercícios espirituais, se são só os exercícios espirituais de Santo Inácio que são assim, tá? Então ficou meio assim, tá? Mas exercícios espirituais por ao menos 3 dias te dá uma indulgência plenária. Vamos ver o que é esse aqui. Nossa, que negócio enorme. Ah, tá. Dulcíssimo Jesus, ato de reparação. Então tem aí um ato de reparação, meio grandinho. Concede indulgência parcial ao fiel que recitar esse ato de reparação piedosamente. Indulgência plenária se o recitar publicamente na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ó, tá chegando aí, né? Para quem estiver vendo esse vídeo num futuro distante, estou gravando isso em junho, mês do Sagrado Coração. Então imagino que seja esse mês aí a festa do Sagrado Coração. Vamos para a próxima. Concede indulgência plenária ao fiel que recitar este ato, não, parcial para que recitar esse ato, e plenária quando se recitar publicamente na solenidade de Jesus Cristo Rei. Esse é o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo Rei. Então tem a ver lá com a festa de Cristo Rei. Não sei se foi Pio X ou Leão XIII que fez esse ato. Ai caramba, perdi aqui. Espera aí, vamos ver se eu achar aqui. Ih, rapaz. Agora perdi a ordem aqui. Jubileus. Paciência comigo aí, galera. Normas. Nossa, mano, tô me sentindo muito boomer. Tá bom, estamos chegando. Congresso. Tá. Eita. Pera aí, bicho. Tá, beleza. Então aqui Jesus Cristo Rei é onde tava mesmo. Então, indulgência na hora da morte. O sacerdote que administra os sacramentos ao fiel em perigo de vida não deixe de comunicar a bênção apostólica com indulgência plenária. Tá, então isso aqui é para indulgência plenária, para... como é que fala? Para indulgência na hora da morte, beleza. Então, uso de objetos de piedade, concede indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como crucifixo ou cruz, terço escapulário de medalha. Isso a gente já viu, né? Então, se for abençoado pelo Papa, se estiver encontrando o Papa, né? Mas sabe que eu tive um professor de engenharia, que na verdade ele tem mestrado em teologia, e acho que eu vi uma foto dele com o João Paulo II. Então, eu acho que é porque ele jogava xadrez, e acho que o João Paulo II gostava de xadrez também. Eu não sei se é isso a história. Preciso perguntar pra ele.
né? Tipo, quem vê uma coisa dessa não pergunta, né? Mas de qualquer forma, né? Então vai que você encontra o Papa, né? Começa a jogar xadrez, aí você talvez encontre o Papa, né? E aí você consegue pedir para ele abençoar o seu crucifixo e você ganha uma indulgência plenária na solenidade de São Paulo e São Pedro, ok? Tipo, essa é a solenidade que é dos apóstolos São Pedro e São Paulo, tá? Não é tipo uma na festa de São Paulo e outra na festa de São Pedro, beleza? Então, concede indulgência. Tá. Concede indulgência plenária ao fiel que, no tempo das santas missões, ouvir alguma pregação e participar, além disso, do solene encerramento das mesmas missões. Tipo, eu procurei o que que era, não entendi direito o que são essas missões, tá? Mas, sei lá. Concede indulgência plenária aos fiéis que se aproximam pela primeira vez da Sagrada Comunhão ou que assistem a outros que se aproximam. Então, aí tem o seu priminho, priminha, vai fazer primeira comunhão, você tem que ir, entendeu? Que aí você ganha uma indulgência plenária ali, ó, né? Então, sempre muito bom você ficar de olho aí. Primeira missa do neo sacerdote. Há alguns tempos atrás teve um padre aqui que rezou a primeira missa dele e eu não sabia, podia ter ganhado uma indulgência plenária. Concede indulgência plenária ao sacerdote que, em dia marcado, celebra sua primeira missa diante do povo e aos fiéis que devotamente a ela assistem. Então fica de olho aí quando você ouvir que vai ter um padre que vai rezar a primeira missa dele, né? Então, ou falar, o padre tal vai ser ordenado. Aí beleza, você já sabe, já fica de olho que ele vai rezar a primeira missa dele. Então agora uma bem legal, reza do Rosário de Nossa Senhora. Indulgência plenária se o rosário se recitar na igreja ou oratório ou em família, na comunidade religiosa ou piedosa associação, parcial em outras circunstâncias. Aí aqui tem uma questão que geralmente, aqui no Brasil a gente fala o terço, né, para representar as 5 dezenas. Em geral no mundo, tipo, se usa, eles não têm, vamos falar assim, sendo um pouco nacionalista, como eles talvez não rezem tanto o rosário, eles não têm essa palavra. Não, brincadeira, gente, mas a gente tem uma palavra para separar o terço do rosário inteiro, né? Mas nas outras línguas não tem isso. Então ali coloca que o rosário é uma fórmula de oração em que distinguimos 15 dezenas de saudações angélicas, separadas pela oração dominical, quer dizer, Ave Maria e o Pai Nosso, né? E em cada uma recordamos uma piedosa meditação dos exercícios, o mistério da nossa redenção. Chama-se também a terça parte dessa oração de terço. Para indulgência plenária, determina-se o seguinte: basta rezar a terça parte do rosário, mas as 5 dezenas devem recitar-se juntas. Então, se você rezar um terço, né, então um terço, as 5 dezenas, com oração vocal, e no, se for público, né, quer dizer, com várias pessoas, devem se anunciar os mistérios. E você tem que meditar os mistérios também. Então, um terço é oração vocal anunciando os mistérios. Tá, um negócio entre os orientais, então, tipo, não é o seu caso, provavelmente. Bom, você pode ser católico oriental e tá assistindo, né? Eu aí supondo que todo mundo é do rito romano, mas... Jubileus de ordenação sacerdotal. Concede indulgência plenária ao sacerdote que, 25, 50, 60 anos de sua ordenação sacerdotal, renova diante de Deus o propósito de fidelidade aos deveres de sua vocação. O meu confessor foi... Meu confessor, me confessei umas 2 vezes com ele. Ele faz... Acho que o aniversário de ordenação sacerdotal dele é no dia do meu aniversário. Então, e vai ser 50 anos de ordenação dele. Então, tamo aí. Já partiu uma indulgência. Os fiéis que assistirem à missa jubilar do sacerdote também eles podem ganhar indulgência plenária. Top. Então, leitura espiritual da Sagrada Escritura concede indulgência parcial ao fiel que ler a Sagrada Escritura com veneração devida à palavra divina e a modo de leitura espiritual. A indulgência será plenária se o fizer pelo tempo de pelo menos meia hora. Beleza. Visita às igrejas estacionais. Essas igrejas estacionais, pelo que eu pesquisei no Google, é assim, são umas igrejas que o Papa fica em Roma. Tipo, tem umas igrejas específicas, então, na Itália, então, é... É um país maçônico e ainda tem umas indulgências especiais para eles, né? Você fala, mó...
É mó sacanagem, mó injustiça. Concede-se indulgência plenária uma só vez ao fiel que, no tempo do sínodo diocesano, visitar piedosamente a igreja em que o sínodo se reúne e aí recitar o Pai Nosso e o Creio. Mas imagino que depois tem que recitar um Pai Nosso e uma Ave Maria pela oração do Santo Padre, né? Então, sublime sacramento. O que é esse aqui? Pera aí. Ah, exatamente. Então, sublime sacramento, vamos todos adorar, pois um novo testamento. Desculpa ficar cantando, né? Mas concede indulgência parcial ao fiel que recitar com piedade essas orações. E a indulgência será plenária na quinta-feira da Semana Santa, depois da missa da Ceia do Senhor, e na ação litúrgica da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Então, a solenidade do Santíssimo Corpo de Cristo não é Corpus Christi que está vindo agora? Não sei. Desculpem minha ignorância. Mas então acho que se é tipo depois da missa, você não precisa fazer uma outra comunhão, né? Se eu entendi direito. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar o hino Te Deum em ação de graças e será plenária quando recitada em público no último dia do ano. Então, virada, né? Em vez de você ficar indo pular ondinha na praia, você reze o Te Deum em público, acho que significa, quer dizer, na igreja, né? Numa missa, alguma coisa assim. E ganha uma indulgência ao invés de ficar pedindo besteira para Iemanjá, que é um demônio, tá? Veni Creator Espírito. Não, Veni Creator, desculpa. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar devotamente o hino Veni Creator. A indulgência será plenária no dia 1º de janeiro, na solenidade de Pentecostes, se o hino se recitar publicamente. Então já tem uma pro dia 31, tem uma pro dia 1º aí, ó, tá vendo? Via Sacra, indulgência plenária ao fiel que fizer a Via Sacra. Para ganhar indulgência plenária, determina-se o seguinte: o piedoso exercício deve-se realizar diante das estações legitimamente eretas. Se for numa igreja, provavelmente vai estar legitimamente eretas, né? 14 cruzes. Bom, isso aqui, esses detalhes, quem quiser aí, procura. Visita a igreja paroquial. Concede indulgência plenária ao fiel que com devoção visitar a igreja paroquial na festa do titular. Então, imagino que o titular seja aquele para quem a igreja está, que recebeu o nome da igreja, né? Título, né? Do dia 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da porciúncula. Uma e outra indulgência poderão alcançar-se no dia acima marcado ou no outro dia determinado pelo ordinário para a utilidade dos fiéis. Gozam das mesmas indulgências a igreja catedral e, se houver, a concatedral, ainda que não sejam paroquiais, e também as igrejas quase paroquiais. Bom, parece que isso é mais um detalhe assim, né? Na piedosa visita, então você tem que rezar o Pai Nosso e o Creio, beleza. Visita a igreja, o altar no dia da dedicação. Então, no dia da dedicação, imagina que é o dia em que a igreja passa a ser dedicada para um santo. Ou a Nossa Senhora, ou a, sei lá, o Sagrado Coração de Jesus, né? Mas é o dia em que é dedicado. Concede indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório, aos fiéis que no dia de comemoração de todos os fiéis defuntos visitarem piedosamente uma igreja ou oratório. Então parece que no dia, agora eu lembrei, no dia 2 de novembro você não precisa ir no cemitério. Mas nos outros dias, do 1 ao 8 de novembro, você precisa rezar no cemitério. Visita a igreja ou oratório na festa do fundador. Então eu não entendi o que é do fundador, porque o titular, imagino que seja o santo do qual a igreja recebe o nome. Concede indulgência plenária ao fiel que visitar piedosamente urna ou igreja ou oratório de religioso na festa de seu fundador. Imagino que seja, por exemplo, nos dominicanos, seja na festa de São Domingo, nos jesuítas de Santo Inácio, tá? Imagino que seja isso. Concede indulgência final, tá.
Concede indulgência parcial ao fiel que visitar piedosamente uma igreja oratório, quando aí se faz a visita pastoral, imagino que seja do bispo, indulgência plenária, neste mesmo tempo, assistir a uma função sagrada presidida pelo visitador. Então fiquem de olho aí em visitas pastorais. Renovação das promessas do batismo. Concede indulgência parcial ao fiel que renovar as promessas do batismo em qualquer fórmula de uso. Fórmula de uso quer dizer uma fórmula que seja aprovada, que seja usual. Porque tem algumas orações que estão, sei lá, se você pegar o ato de contrição, tem vários atos de contrição, meio diferentezinhos um do outro, mas todos com a mesma ideia geral. Então qualquer um desses é válido. Então se eu fizer na vigília pascal, legal, ou no aniversário de batismo. Então se você faz a renovação das promessas do batismo, no seu aniversário de batismo, você tem direito a uma indulgência parcial. Mas porque na celebração da vigília pascal, geralmente todo mundo faz meio junto, né? Faz parte, acho que, do rito da missa, né? Que é esse aqui. Acho que aqui já são normas, alguma coisa assim. Então, beleza, galera. Acho que é isso. Já deu pra ver bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente ficou longo. Deve ter ficado 1 hora quase, né? Mas se vocês querem vídeo de alguma outra coisa, coloquem aí. Se inscrevam no canal. Valeu, dê um like, essas coisas aí. Brigadão, até mais.